Olá a todos, meu nome é Iago e sejam bem-vindos ao nosso trabalho de física. Hoje nós vamos falar sobre o equilíbrio estático. Iremos falar sobre os conceitos físicos, que é a parte mais teórica do assunto, e o que é o equilíbrio estático. Mas para que não fique só na teoria, nós preparamos 2 experimentos. Vocês vão ver na prática como as forças invisíveis sendo me permitem que os objetos fiquem em repouso. Basicamente como elas se anulam. Depois de mostrarmos o experimento, vamos falar e explicar sobre o que está acontecendo do ponto de vista da física. Vamos falar de forma simples sobre o que precisa acontecer para que um objeto ou corpo fique parado. É uma questão de anular a força e anular a rotação. E por fim faremos um resumo de tudo o que aprendemos. Apesar de parecer algo simples, a ideia de equilíbrio vem sendo estudada há muito tempo. Desde a antiguidade, as pessoas já observavam por alguns objetos que se mantêm em pé e outros caem muito facilmente. Isso era importante para construir casas, ferramentas e até entender o corpo humano. Filósofos como Aristóteles tentavam explicar esses comportamentos apenas pela observação. Com o passar dos séculos, o interesse pelo equilíbrio cresceu, principalmente porque as civilizações começaram a construir estruturas maiores e precisavam garantir estabilidade. Mas foi só a partir de Galileu e depois de Isaac Newton que o equilíbrio passou a ser realmente compreendido. Newton organizou as leis do movimento e mostrou que a estabilidade de qualquer objeto depende das forças que atuam sobre ele e da posição do seu centro de gravidade. A partir desse momento, o estudo do equilíbrio evoluiu muito. Isso permitiu o desenvolvimento de prédios mais altos, veículos mais seguros e máquinas mais precisas. Também ajudou a explicar algo que vivemos todos os dias: como o corpo humano se ajusta para não cair, seja ao caminhar, correr, carregar pesos ou até aprender a andar. Hoje, todos esses conhecimentos estão presentes em situações simples que muitas vezes nem percebemos, desde um jogador que se abaixa para ganhar estabilidade, até de um carro que fica mais seguro quando seu centro de gravidade é rebaixado. E é exatamente esse mesmo princípio que permite fenômenos que parecem mágicos, como o experimento de 2 garfos equilibrados em um único ponto, algo que parece impossível, mas que é completamente explicado pela física e pelos estudos sobre equilíbrios feitos ao longo da história. No primeiro experimento, nós temos uma garrafa pendurada por um barbante, presa na quina de uma mesa. Esse sistema fica parado porque as forças estão todas equilibradas. O peso da garrafa puxa para baixo, mas a tensão no barbante puxa para cima com a mesma intensidade. Como essas forças se anulam, o objeto fica em equilíbrio estático. Além disso, o ponto onde o barbante está apoiado funciona como um suporte que distribui a força, impedindo que a garrafa caia, mesmo parecendo algo simples. No segundo experimento, vemos 2 garfos encaixados em um palito, que está apoiado na boca de uma garrafa. Esse é um exemplo clássico e interessante de equilíbrio de torques. Mesmo parecendo estável, o sistema fica parado, porque o centro de massa dos garfos e dos palitos fica exatamente embaixo do ponto de apoio. Isso significa que os torques que tentam derrubar o sistema se anulam. Quando o centro de massa está alinhado com o ponto de apoio, o sistema permanece equilibrado. Nos 2 casos, o que mantém tudo parado é o mesmo princípio: equilíbrio de forças e torques. Ou seja, a soma das forças e dos momentos é zero. Isso mostra como até montagens simples do nosso dia a dia seguem as mesmas leis da física. Para a realização do primeiro experimento, utilizamos um palito de churrasco quebrado ao meio, barbante e uma garrafa de água cheia pela metade. Já para o segundo experimento, utilizamos 2 garfos, um palito de dente, um rolo de linha e uma garrafa. O primeiro experimento demonstra como é possível equilibrar 2 garfos usando um palito apoiado sobre a boca de uma garrafa. Para isso, 2 garfos foram presos um ao outro pelos dentes e com fita isolante, formando uma espécie de asa simétrica. Eles ficam voltados para os lados opostos, o que distribui o peso igualmente. As pontas dos garfos foram apoiadas no mesmo palito de dente, e esse palito funciona como ponto de apoio, enquanto os garfos atuam como contrapesos. A ponta do palito foi cuidadosamente apoiada na borda da boca da garrafa. Apesar de parecer instável, o sistema fica equilibrado porque o centro de massa fica abaixado e voltado para baixo, exatamente entre os garfos e a garrafa. Os garfos criam um peso distribuído para os lados, deslocando o centro de massa do sistema para baixo e para trás, do ponto onde o palito toca a garrafa.
Como o centro de massa fica abaixo do ponto de apoio, o conjunto se comporta como um pêndulo invertido estável. Assim, mesmo com o palito apoiado em um ponto muito pequeno, o equilíbrio é mantido. O segundo experimento consiste em montar uma pequena estrutura de palitos, capaz de sustentar o peso de uma garrafa com água. Para isso, pegamos um palito e colocamos à beirada de uma mesa. Ele funciona como um ponto de ancoragem, impedindo que a estrutura deslize para frente. A parte central foi construída formando um triângulo alongado, unindo palitos com barbantes nas extremidades, como se fosse um T invertido. O triângulo é essencial porque ele distribui as forças de maneira equilibrada e aumenta a rigidez do sistema. Ah, mas por que o triângulo? O triângulo é a forma geométrica mais estável, pois não se deforma facilmente, quando pressão ou peso são aplicados. Na extremidade inferior da estrutura triangular, outro pedaço de barbante foi amarrado e conectado ao gargalo da garrafa com água. Essa garrafa funciona como peso teste, aplicando tensão em toda a estrutura. Quando a garrafa é pendurada, o peso puxa o barbante para baixo, a força é transferida para os palitos, que a distribuem pelo formato triangular. A parte presa à mesa impede que a estrutura deslize ou tombe. Assim mesmo, sendo feita de materiais simples, a estrutura consegue suportar uma carga significativa. Agora vamos falar os conceitos de equilíbrio estático. Primeiramente, o que é equilíbrio estático? Equilíbrio estático é a condição em que um corpo está parado em repouso total. Para que isso aconteça, duas coisas precisam ser nulas. Uma delas é a força resultante, e significa que a soma de todas as forças aplicadas no objeto tem que ser zero. Se você empurra para a direita com 10 newtons e empurra para a esquerda com 10 newtons, a força resultante é zero, ou seja, o objeto não se move. É a famosa primeira lei de Newton, a lei da inércia. Se a força resultante é zero, o objeto em repouso continua em repouso. Outra é o torque resultante. O torque é o que mede a capacidade de uma força causar rotação ou giro em um objeto. Nesse caso, a soma de todos os giros aplicados no objeto tem que ser nula. Se as forças que tentam girar o objeto para um lado forem balanceadas pelas forças que tentam girar para o outro, o objeto não tomba nem gira, gerando o equilíbrio de rotação. De forma matemática, as condições de equilíbrio são escritas em forma de equações. Quando não se move, o somatório de todas as forças tem que ser zero, e quando não gira, o somatório de todos os torques são igual a zero. Ainda falando sobre os conceitos, podemos encontrar o equilíbrio estático no nosso cotidiano, como por exemplo na arquitetura, já que grandes estruturas como pontes, prédios e estátuas precisam ter o torque e a força resultante igual a zero para que fiquem de pé. Em nosso corpo, e também no nosso corpo, já que gasta energia para manter o equilíbrio estático constante, evitando possíveis quedas. Existem tipos de equilíbrio estático. Tipos de equilíbrio estático nós temos o equilíbrio estável, ou instável e o indiferente. O equilíbrio estável é quando o corpo é deslocado e ele tem a tendência de voltar à sua posição inicial de equilíbrio. Isso acontece quando o centro de massa do objeto é levantado. O torque da força-peso, então, age para restaurar o equilíbrio, puxando o corpo de volta para sua posição onde o centro de massa estava mais baixo. Como, por exemplo, uma bolinha de gude no fundo de uma tigela. Se você empurra a bola, ela vai balançar, mas o próprio peso dela vai fazer com que ela volte para o ponto inicial. O torque da força-peso, em vez de restaurar, atua para afastar ainda mais o corpo da posição inicial, fazendo-o tombar. É como empurrar algo do topo de um prédio. Isso acontece quando o deslocamento do corpo não altera a sua altura do seu centro de massa em relação ao ponto de apoio. O torque da força-peso não muda, e ele continua balanceado onde você o colocou. Em resumo, ambos os experimentos, apesar de sua simplicidade, demonstram de forma prática os princípios fundamentais do equilíbrio estático. Ao colocar o centro de massa diretamente abaixo do ponto de apoio, o experimento dos garfos demonstra com precisão o conceito de centro de gravidade. O experimento da garrafa, por sua vez, mostra uma questão de compensação perfeita de forças. A tração da corda e a estrutura dos palitos trabalham para criar um sistema estável.
É impressionante como conseguimos recriar conceitos importantíssimos para a física usando somente materiais que nós encontraríamos numa cozinha simples.